paz do Senhor, pastor Etevaldo, tudo bem? Quero compartilhar com você mais um texto da palavra do Senhor, amém? Fica aqui em Mateus capítulo 11, no verso de número 2. Mateus 11, verso de número 2. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Verso 5: Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Amém, amém, amém. Irmãos, esse texto é um texto bastante peculiar na palavra do Senhor. João, ele estava preso no cárcere por causa de Herodias, né? Herodes mandou prendê-lo, porque até o ponto de decapitá-lo, né? A palavra de Deus conta essa história. Mas o que eu quero que os irmãos para pensar é que ele já estava preso por um tempo no cárcere. Jesus estava fazendo a obra, curando, libertando, ressuscitando, né? E ele tinha dúvidas acerca de quem Jesus era. Tanto é que ele mandou 2 dos seus discípulos perguntar para Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Olha, João teve todas as informações necessárias. Na beira do Jordão, ele recebeu a confirmação de que era o Cristo, né? Jesus, o Cristo. Ele viu o Espírito de Deus vindo sobre Jesus em forma corpórea como de uma pomba. Então ele teve essa confirmação. O próprio Jesus falou para ele: não, você precisa me batizar para cumprir a lei, né? Mas em determinado momento, João, ele parou e ficou em dúvida em relação àquilo. Será que ele é aquele que há de vir? Será que a minha missão está concluída, está completa, né? Muitas vezes nós, irmãos, nós passamos pela mesma situação. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor, né? E aí a gente começa a ver o questionamento. Fala: será que eu estou fazendo o que é certo? Será que Deus, ele realmente me quer nesse lugar? De repente Deus parou de falar com você. De repente Deus, ele parou de orientar. De repente Deus, ele te leva então para o deserto ou para a casa do cárcere. Ele te coloca em uma solitude para que você possa até questionar a sua própria existência, não é? E Deus, ele costumeiramente, ele nos prova para saber aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. A palavra de Deus é clara a esse respeito, não é? Salmo 139. Agora, o que acontece com esses homens de Deus aqui na palavra do Senhor é o mesmo que é espelhado em nós. E em determinado momento, irmãos, a gente duvida, a gente chega à conclusão, não é uma dúvida assim, né? Mas a gente chega à conclusão de que Deus de repente nos abandonou. A gente chega à conclusão, diante das lutas, das pelejas, a gente acha assim, falar: não, Deus não lembra mais de mim. Deus não quer nada comigo. Deus, ele não tem mais um propósito na minha vida. Deus esqueceu de mim, vamos dizer assim. E a palavra de Deus fala que ele não pode esquecer. Se uma mãe esquecer da criança que amamenta, todavia Deus não esquece de nós, né? Eu quero dizer para você que Deus não esqueceu de você. Eu quero dizer para você que Deus, ele não esqueceu de você. Se ele não fala com você abertamente, se ele não te dá mais visões e revelações,
olha a obra em sua volta, olha o que você está fazendo. Irmãos, Deus, ele se manifesta através dos frutos também. Não é só das coisas que a gente ouve ele falando, não é só os sonhos, não é só as questões. Ele vem sobre nós através da confirmação da obra que ele faz na nossa vida. Jesus, ele falou, olha, as obras testificam de quem eu sou, não é? Então, se você está na solitude, se Deus não fala com você mais, não fique triste. Olhe, o que você está fazendo? O que você está fazendo é digno. O que você está fazendo é de boa índole. O que você está fazendo, a obra que você está fazendo é boa. A palavra de Deus fala assim que a boa árvore dá bons frutos. Então, se você está dando bons frutos, você tem a aprovação de Deus. Agora, é importante você entender que não é fruto de acordo com a sua ótica, é fruto de acordo com a palavra de Deus, é fruto de acordo com aquilo que Deus ele nos ordena, não é? Então, a gente precisa fazer uma análise a respeito daquilo que a gente tem feito. A palavra de Deus ela é clara a esse respeito. A árvore boa, ela só produz bom fruto. A árvore má, ela produz mau fruto. Olha a sua volta, verifica. Irmãos, João estava no cárcere e ele estava lá pensando, falei, será que Jesus, ele é aquele que havia de vir ou nós temos que esperar outro? Jesus podia ter falado, não, vai lá e fala para o cárcere que eu sou. Mas ele não fez isso. Ele mostrou que ele era, né, que eu sou, né, essas palavras de Deus, né, lá reveladas a Moisés na sarça ardente, né, ele mostrou que ele é através das obras que ele fazia. Ele não respondeu a João Batista, mas ele falou, vai lá e fala para ele o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é aquilo que eu sou. Porque o que eu faço, irmãos, o meu fruto, ele testifica daquilo que eu sou. Se eu sou bom, eu vou dar bom fruto. Se eu sou mau, eu vou dar mau fruto. É assim que funciona diante do Senhor. Então, se você tem dado frutos bons, fique firme, porque o Senhor logo estará falando com você. Se você tem dado frutos bons, persevere, porque o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te abençoar. Irmão, se há uma coisa que eu conheço nesses 31 anos de serventura do Senhor, é de que Deus ele não é injusto com ninguém. Se você dá fruto bom, Ele vai te abençoar, Ele vai acudir você. Obviamente que tem o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não é segundo o que nós pensamos, é segundo o que Ele pensa a respeito de nós. Jesus, quando ele respondeu a João Batista, ele respondeu através dos frutos. Ele falou assim, olha, vai lá e fala para ele o que eu tenho feito. Aí eles foram lá, os discípulos foram lá e falaram para ele, mestre João Batista, ele tem feito isso. O que acontece? Acontece então que João Batista falou, então ele é o enviado. Ele é o enviado. Irmãos, mesmo que nós estejamos aprisionados, mesmo que nós estejamos sem ter revelações de Deus, se a gente continua dando fruto, se a gente continua perseverando, é porque o Senhor vai nos honrar. É importante nós entendermos isso. É importante nós compreendermos que Deus ele vai nos honrar de qualquer forma. Enquanto nós estivermos dando os frutos, Deus ele vai, ainda que possa demorar um pouco, mas Ele não vai se esquecer de você. Ele vai te abençoar, Ele está cuidando de você. O nosso Deus, Ele faz assim. Ele espera o tempo certo para nos abençoar. Ele espera o tempo certo, a maturidade, Ele espera o tempo certo. Eu me lembro
que Abraão passou 25 anos sem ter filhos. Deus falou para ele assim, Abraão, você está com 75 anos agora, quando você vai ter filhos. Aí Abraão, não, eu quero e tal, e passaram-se 25 anos. Mas por que Abraão não podia ter filho aos 75 anos? Era porque aquela cuja qual Deus escolheu para ser a esposa de Abraão, para a esposa de Isaque, ainda não tinha nascido. Deus, ele precisava fazer com que a filha de Naor, né, aquela Milca, aquela que era sobrinha de Naor, crescesse, se formasse mulher, casasse com Naor e tivesse filhos para ele, então, ter Rebeca, para Rebeca desposar Isaque. Você está vendo como é que são as coisas? Deus, ele não faz nada isoladamente. Eu falo, vou fazer aqui. Não, eu vou abençoar. Não, as coisas de Deus é tudo casado, é tudo orientada, tudo sabiamente organizada e planejada. Se no primeiro ano Deus tivesse dado o filho a Isaque, a Abraão, né, tivesse nascido Isaque aos 75 anos, ele iria se casar daí 75 anos, que passava 25 mais 40 para ele se casar com Rebeca. Então, Deus, ele segurou o filho, enquanto isso ele trabalhava o coração de Abraão, e trabalhando o coração de Abraão, trabalhando a maturidade de Abraão, o conhecimento de Abraão, o entendimento, o relacionamento com Abraão. Então, no momento certo que Milca tinha dado Rebeca para Naor, aí Deus, no momento em que ela atingiu a maturidade para se casar, Deus então deu Isaque para Abraão e os dois cresceram juntos. E é interessante que Rebeca, quando veio, ela era uma adolescente, eu acredito que uns 16 anos mais ou menos. Isaque já tinha 40 anos, então quer dizer que Deus trabalhou o coração de Abraão, trabalhou o coração de Isaque para receber Rebeca, que seria então a mãe de nações. De repente você está esperando uma bênção, de repente você está esperando algo que está demorando. Irmãos, quanto mais demorado, mais maturável fica. O vinho é assim, todas as coisas são assim. Olha, quando você planta aquela árvore que dá fruto na sua maturidade, quanto mais demora, o fruto é mais gostoso. Então, aguarde o tempo certo do Senhor na sua vida. Não faça como Sara, né, caçando brechas e tentando arrumar a bênção de Deus. Não, aguarde, Deus não se esqueceu de você e Ele vai te abençoar, aleluia. Deus vai te abençoar. No tempo certo Ele vai te exaltar, no tempo certo Ele vai cuidar de você e no tempo certo você será honrado. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Pai, não é fácil esperar. Não é fácil. Mas é desejável esperar. Mas é bom, o fruto da espera, ele é delicioso. E eu quero rogar a Ti, Senhor, nesta tarde, que o Senhor visita, Senhor Deus, este irmão, esta irmã, que ele possa, Senhor Deus, ser edificado nessa palavra, Senhor, e que possa ser fortalecido pela espera no Senhor, para que verdadeiramente no tempo certo, no tempo hábil, adequado, maturo, Senhor Deus, eles possam então alcançar o favor do Senhor. Pai, nós aguardamos no Senhor e entendemos de que o Senhor há de fazer ainda grandes coisas na vida deste irmão e desta irmã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.